Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 2 de agosto, terça-feira. O evangelho para nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que as multidões começaram a se sentir saciadas, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Nós vemos a continuidade do evangelho de ontem, em que Jesus multiplica os pães. E aquela multidão, com mais de 5.000 pessoas que estavam com fome, foram saciadas por Jesus, que contou com a ajuda dos discípulos, que lhe ofereceram 5 pães e 2 peixes. Graças à oferta dos discípulos, a multidão foi saciada. Jesus conta com cada um de nós para a realização, para a construção do reino de Deus. Depois, então, deste episódio, Jesus pediu que os discípulos entrassem na barca para o outro lado do mar, para poder descansar e rezar um pouco. Jesus também sai daquela região porque as multidões queriam fazê-lo rei. Nos outros evangelhos, nós vemos que a multidão o procura para que ele pudesse se tornar o rei de Israel, pois ele fazia milagres e multiplicava os pães. Mas para Jesus, isto não era tudo. Jesus, ele era muito mais do que tudo isso. Ele era o amor, ele é misericórdia, compaixão. Então nós não podemos buscar a Deus pelas suas coisas, mas pela sua pessoa. Deus não nos dá coisas materiais somente, embora Ele possa, mas Deus nos dá a sua vida, Deus nos dá a sua salvação. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. Esta era uma rotina na vida de Jesus. Trabalhava durante o dia, servia ao povo e à noite passava em oração. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Esta barca, como eu sempre digo, representa a igreja, que é agitada pelas ondas dos séculos, pela agitação da vida, pelas dificuldades, provações, por muitos escândalos. Essa barca quase está afundando. Esta barca também é a barca da nossa vida. E muitas vezes passa por provações, de questões financeiras, emocionais, dificuldades de saúde. São inúmeros os sofrimentos e tribulações que passamos na vida. Pelas 3 horas da manhã, no auge da escuridão da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e diziam: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." O poder de Jesus é tão grande que ele caminha sobre as águas do mar. O mar que representava a infinidade, o mar que representava a grandeza, o desconhecido. Agora Jesus o domina. Jesus está sobre ele. Mas os discípulos não entendiam nada e estavam com muito medo. Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. O medo nos impede de seguir em frente. O medo nos impede de caminhar. É preciso ter coragem, é preciso ter fé. Não podemos desanimar. Jesus, quando viu Pedro afundando e gritando por socorro, Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Nós vemos Jesus que tem paciência, que tem bondade e misericórdia, que sabe suportar a dor.
sabe suportar a ingratidão. E ele então estende sua mão para Pedro e para cada um de nós, para nos levantar, para nos reerguer de todas as quedas que temos na vida. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram até Jesus os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Tocar Jesus, hoje nós o tocamos, na Eucaristia, no cuidado com as pessoas, no amor ao próximo, no serviço generoso à Igreja. É preciso ir até Jesus, e indo até Ele, nós seremos curados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.